Foi super desafiador o início da alimentação do Nicolas, porque era tudo novo para nós. Ela não recusa alimentos, ela até experimenta bastante, mas ela é seletiva. Então ela sabe o que ela gosta e aí ela olha e ela pede. Ele no começo não comia de maneira alguma banana. Eu acho que o maior desafio é essa falta de constância. Cada dia é um dia, você nunca sabe como vai ser a alimentação do seu filho. A jornada da alimentação é cheia de descobertas e para os pequenos, cada alimento é um novo universo. É comum que os pais se sintam desafiados na hora de apresentar um sabor ou uma textura diferente para a criança. A gente quer que eles comam bem, mas nem sempre é simples. O importante é entender que a recusa ela faz parte do processo e que existem muitas formas de tornar essa experiência mais leve e prazerosa. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu sou a Camila Cury, eu sou nutricionista materno-infantil, eu trabalho em consultório com as famílias e as crianças, ajudando nas questões da alimentação, das recusas alimentares, da seletividade e ajudando as famílias a conseguirem transformar a questão do hábito alimentar das crianças em algo mais leve e prazeroso. Meu nome é Lia, eu sou mãe da Lara, que tem 1 ano e 2 meses. Eu acho que hoje o maior desafio na idade que a Lara tá é que a alimentação não é constante. Então não é todo dia que eu monto um prato de comida e ela come. Tem dias que ela come com muito prazer e é tranquilo, e ela vai pegando os alimentos e a gente vai ali se entendendo. Mas tem dias que é muito desafiador, que ela não quer comer, que ela parece não ter fome, assim. Então eu brinco que tem dias que ela tá, fazendo greve de fome. Então acho que o maior desafio é essa falta de constância. Cada dia é um dia, você nunca sabe como vai ser a alimentação do seu filho quando você acorda. Isso é bem angustiante para a mãe, né? Isso vai causando muita ansiedade. Tem dias que ela realmente não quer comer, né? Então eu faço o pratinho dela e ela não demonstra fome ou realmente não come. Eu insisto em ficar um tempo ali com ela, explicando que é a hora, né, do almoço, a hora do jantar. Eu não desisto fácil. Ela pode não estar com fome, ela pode não querer comer, mas a gente vai ficar ali um tempinho para ela entender que é um momento importante, assim. Nem sei se é a coisa certa de fazer, mas é o que eu busco fazer. A principal queixa das famílias em relação à alimentação das crianças de 1 ano é em relação à expectativa de quantidade, quanto eles deveriam comer, as questões de recusa no horário da refeição e também uma queixa muito grande em relação à aceitação de frutas, legumes e verduras. A minha principal recomendação para as famílias em relação a essa queixa da alimentação é entender que a criança de 1 ano ela já não come uma quantidade tão grande, ela está numa outra fase de desenvolvimento, e entender que quanto mais a gente pressionar essa criança para comer, mais ela vai se afastar do horário da refeição e lembrar que a criança ela se comunica através da brincadeira, do lúdico. Então trazer esses elementos de diversão para ela no horário da refeição. Meu nome é Marcela, meu filho chama Bernardo, ele tem 1 ano e 9 meses. Eu busquei uma ajuda, né? A gente foi numa nutricionista para ter uma orientação de como oferecer. Quais eram os cortes, o que podia e o que não podia ser ofertado. E aí a gente teve essa orientação, mas foi só no começo, porque tive a sorte dele conseguir consumir os alimentos super tranquilamente. A gente não teve muita dificuldade. No começo eu não comia de maneira alguma banana. Eu ofertei de várias maneiras, cortada inteira, com casca, sem casca, amassada, picada, e ele não gostava. Hoje ele come, ele pede até banana e ovo. Quando a criança recusa um alimento, a família não deve eliminar esse alimento da refeição, do dia a dia dela. A gente precisa lembrar que a gente precisa oferecer mais de 20 vezes um mesmo alimento de diferentes formatos, diferentes momentos, para a gente continuar estimulando a aceitação da criança. Nenhuma recusa alimentar ela é definitiva. Tem como a gente explorar estratégias para fazer com que essa criança aceite. Meu nome é João Luiz, os meus filhos chamam Teodoro e Nicolas. O Teodoro tem 5 anos e o Nicolas tem 1 aninho e 4 meses. O Nicolas ele tem desafios até adicionais. O Nicolas ele é um nenenzinho que tem uma deficiência física e visual, então ele está numa fase de introdução alimentar onde ele conta ali com o nosso apoio. Tem sido um desafio grande, mas ele tem aceitado super bem. Ele come papinha, ele come coisas mais pastosas, então a gente tem feito um preparo misturando todos os sabores para ele conseguir comer todos os nutrientes necessários, que é uma preocupação que a gente tem, que ele consiga realmente ingerir as calorias que ele precisa todos os dias. Então a gente faz uma mistura triturada hoje para ele
ele conseguir degustar, deglutir, enfim. Tem sido um desafio grande, mas ele tem correspondido super bem. A gente sempre busca o máximo possível de opções e sabores para que ele possa degustar e se acostumar com os diferentes sabores e texturas. Quando ele recusa o alimento é um pouco frustrante, porque tem todo o processo de preparação, a gente sempre cozinha, depois a gente faz a refeição dele e muitas vezes é difícil de saber qual é o alimento que ele está recusando naquele momento. Claro que a nossa saída é sempre tentar oferecer outra coisa, e se por acaso foi o sabor do alimento que ele recusou, a gente entende e faz alguma coisa diferente para aquele momento. A família entender que se a criança ela não come um alimento, ela não vai aceitar esse alimento para sempre, isso é um grande mito. A gente tem que lembrar que nem na fase da introdução alimentar, quando muitas vezes eles aceitam todos os alimentos, isso não dura para sempre, a criança vai mudando a aceitação dela, e também aquela criança que não come de tudo, tem como a gente estimular ela ao longo do tempo conforme ela vai crescendo. Nada disso é definitivo. Eu sou a Cíntia, tenho 2 filhos, um grandinho de 10 anos e uma de 1 ano e meio. O mais velho se chama Eduardo e a pequenininha chama Liz. Com o meu mais velho eu não tive tanta dificuldade, acho que a gente se adaptava mais fácil, né? Só éramos eu e o pai, então a gente tinha ali uma flexibilidade maior para conseguir montar cardápio, comprar ingredientes e tal. Pela personalidade também, né? Ele foi um pouco mais tranquilo e aceitava experimentar coisas diferentes. A Liz é um pouco diferente. Ela tem uma personalidade um pouco mais forte, ela é mais decidida e tem uma influência dos mais velhos, né? Não só o meu filho mais velho, como os primos. E mesmo pra gente selecionar alimentos de melhor qualidade, fica mais difícil também, porque a gente tem que adaptar o cardápio de todo mundo, né? Uma orientação que faz toda a diferença é a gente mudar as formas de preparo na hora de apresentar os alimentos para as crianças. Então, ao invés de apresentar uma cenoura cozida, por exemplo, que ele recusa, transformar isso num chips de cenoura mais crocante, colocar uma cenourinha ralada num muffin, por exemplo, tornar isso mais prazeroso para que a criança, no horário da refeição, ela queira comer aquele alimento e, no fim, ela aceite aquela cenoura que a gente quer que ela coma. Utilizar de algumas estratégias lúdicas, de brincadeiras com a criança no horário da refeição, isso ajuda muito a melhorar a aceitação deles. E aí podem ser coisas simples. Utilizar algum tipo de palitinho para a criança se entreter e querer mexer ali na hora da refeição. Usar alguns tipos de cortadores também para as frutas, para os legumes. Fazer algum tipo de carinha na panqueca, colocar uvinha passa ou um moranguinho para ser orelhinha. Isso deixa tudo mais lúdico e a criança fica encantada e melhora a aceitação dela. Pão, às vezes, né, dependendo da consistência, eu tenho medo. Eu seleciono um pouco para ela, para evitar engasgo. Ela come junto com a gente, mas eu seleciono algumas coisas que são mais fibrosas, evito. No geral, ela come a mesma comida que a gente. Com o Nicolas, o receio dele engasgar é constante, até porque o momento da primeira introdução dos formatos é com a profissional, mas em casa somos os pais e a babá. Mas ele nos passa segurança, ele nos passa muita segurança, principalmente com a amamentação no peito. A gente sabe que ele tem total domínio da deglutição e isso vai nos acalmando. As famílias das crianças de 1 ano muitas vezes continuam com esse receio do engasgo. E aí a gente tem que pensar que não é simplesmente deixar de apresentar esses alimentos, mas oferecer em cortes adequados ou colocar em alguma receitinha, num sorvete, num bolinho, por exemplo, para que essa criança tenha contato com esses alimentos. Ela fazer a refeição no cadeirão, tendo um corte adequado e sempre com supervisão, que daí sim fica mais seguro. O papel da família é muito importante. A criança, ela se modela através dos pais. Então fazer a refeição junto, todos sentarem à mesa e a família muitas vezes não oferecer algum alimento para a criança, deixar que esse interesse saia dela, desperte a partir dela e que ela queira comer. Então muitas vezes se a gente não fica oferecendo, não fica insistindo para a criança comer, mas come na frente deles, isso faz com que eles tenham curiosidade e aí sim eles queiram comer o alimento. Lembra que cada criança tem seu tempo e o nosso papel é oferecer um ambiente positivo, seguro e cheio de opções saborosas. A paciência, a persistência e a criatividade são os nossos maiores aliados nessa jornada. É claro que todas essas dicas não substituem uma consulta. Não deixe de consultar com o seu pediatra ou nutricionista para ter mais informações individualizadas para o seu filho. Para inspirar a preparação de alimentos de forma nutritiva e saborosa, que tal um café da manhã super divertido? O waffle de legumes com mucilon. Começamos misturando os legumes ralados, o mucilon 5 cereais 0 adição de açúcares,
queijo parmesão ralado, o ovo, fermento em pó e misturamos tudo. Depois é só passar para a máquina de waffle. Tá pronto, super colorido e delicioso. Veja a receita completa no site de Receitas Nestlé.